A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 3 da revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. O tema desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E o tema desta lição de número 3 é Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo desta lição está em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática desta lição é que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. O objetivo desta lição é explicar que o livro de Jó, ele não procura explicar a origem de Satanás, não, mas que os seus atributos revelam quem ele é. Também vem afirmar que as obras do diabo são visíveis, que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E também dizer que o fim do diabo, os seus intentos, seu objetivo, o seu propósito, não se cumpriram em Jó. Ele usou de várias artimanhas para um objetivo e ele não conseguiu, e aí está o mistério da vitória de Jó, que é o mistério que serve para as nossas vidas. Então agora eu vou ler o texto, que está em Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, e nós já vamos entrar aqui em pontos importantíssimos da lição, para nós não perdermos tempo. Então vamos lá, Jó 1,6, é o texto áureo que a gente leu. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui nós temos dois aspectos. E vindo um dia, ou seja, existe um dia que os filhos de Deus se apresentam a Ele. Você já parou para pensar que nós temos determinados dias durante a semana onde nós vamos à casa do Senhor para adorá-lo, para nos apresentar a eles? Mas eu não posso me apresentar na minha casa? Claro, você pode. Você deve ter o seu momento de comunhão sozinho. Mas desde a antiguidade é um modelo do céu que nós vamos nos reunir para nos apresentar a Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. E nós vemos aqui no livro de Jó algo que acontece no céu, nas regiões celestiais. Os filhos de Deus, eles se reúnem e se apresentam diante de Deus. Olha que interessante, hein? E aqui, quando está falando de filho de Deus, ele está se referindo a anjos. Porque até aquele momento, ou melhor, até a vinda de Jesus como homem, que está escrito lá em João 1,12, que aqueles que recebem a Jesus passam a ser chamados filhos de Deus. Ou seja, antes disso nós não tínhamos, os únicos filhos de Deus eram os anjos, como assim chamados, que a gente viu aqui nesse Jó 1,6. Então, nós vemos que a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus por adoção, e agora nós vamos começar a fazer aqui na terra algo que é feito no céu. Nós vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra de algo que é feito no céu. No céu, os filhos de Deus se reúnem diante dele. Aqui na terra, nós nos reunimos diante de Deus. Esse movimento de desigrejado, não preciso ir na igreja, eu oro sozinho, assisto pela televisão, vejo pelo YouTube, coisa do diabo. O modelo do céu é os filhos de Deus se reunirem diante do Pai. O modelo que tem que ser feito aqui na terra são os filhos de Deus se apresentarem, se reunirem diante de Deus. Mas veio aí a pandemia, a gente não pôde se apresentar diante de Deus. Foi um ataque do diabo. Uma forma dele parar, de não deixar que a vontade de Deus que é feita no céu seja feita na terra, porque a vontade de Deus ela é feita no céu e ela tem que ser feita na terra, nos ensina Jesus. Isso é a oração do Pai Nosso. Então aqui no livro de Jó nós já vemos isso acontecendo. O que acontece no céu que vai acontecer na terra. E por enquanto ainda,
por um pouco tempo, ainda tem o joio junto com o trigo. Ainda os desobedientes, os rebeldes, eles se encontram na congregação dos justos por pouco tempo. Esse é o modelo do céu. Quando os filhos de Deus foram se apresentar, Satanás foi junto. Ele conseguiu entrar. Hoje ainda, na nossa congregação aqui na terra, nas nossas igrejas, comunidades, onde nós nos reunimos para nos apresentar diante de Deus, o diabo ainda está presente. Ainda tem o joio no meio do trigo. O próprio Senhor Jesus falou, ainda tem, mas vai chegar um momento onde o joio vai ser tirado, vai ser lançado no fogo como palha, para que ali só tenha a congregação dos justos. O que está escrito em vários textos na Bíblia, onde vai chegar um momento onde nós vamos nos reunir e o Satanás, o diabo, seus demônios estarão presos no lago de fogo e enxofre. Vai chegar esse momento em dia, mas até acontecer lá, o que acontece aqui no livro de Jó que nós lemos, vai acontecer também no restante da Bíblia. Deus vai nos deixando sinais. Nós precisamos compreender isso. Então, ó, presta atenção, em 1 Reis, capítulo 22, no versículo 19, diz assim, ó. E disse mais Micaías, escuta, pois, a palavra do Senhor Jeová. Eu vi o Senhor Jeová sentado no seu trono, e todo o exército do céu em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda, os filhos de Deus. E perguntou o Senhor Jeová, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? E um respondeu de uma maneira e outro respondeu de outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor Jeová e disse, eu o induzirei. E perguntou-lhe o Senhor Jeová, como? Então respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor Jeová, tu o enganarás e prevalecerá, sai e faz assim. Ou seja, um filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Aí agora vem um espírito que vai disseminar a mentira na boca dos profetas, é um filho do diabo, ou seja, é um demônio. Então, nesse texto de 1 Reis, capítulo 22, 19 a 22, você vê que os filhos de Deus se reúnem diante de Deus e ainda que o joio permanece no meio do trigo. Então, o que aconteceu em Jó, está acontecendo aqui em 1 Reis, vai acontecer em Apocalipse capítulo 5. Só que em Apocalipse capítulo 5 você vai ver os filhos de Deus se reunindo para louvar, para adorar, para bendizer a Deus. Então, é um modelo que é feito no céu e tem que ser feito aqui na terra. Qual o intento do diabo? Veja, nessa lição nós estamos estudando as estratégias, como que ele age, como que ele agiu, como que ficou registrado para nos alertar. Então, ele entra na congregação, ele entra no meio da reunião dos filhos de Deus para tentar trazer a morte, para matar, roubar e destruir. E o apóstolo Paulo, diante dessa figura, desta imagem que nós estamos vendo e estudando, o apóstolo Paulo fala assim, ó, é necessário que venham os escândalos, vírgula, ai por quem vem os escândalos, mas é necessário que venha um escândalo para a gente ver realmente quem é de Deus e quem não é. É necessário que aconteça provações, aconteça tribulações, algumas coisas desse tipo, para a gente ver quem é de Deus e quem não é, porque o joio está no meio do trigo. Então o primeiro ensino, o primeiro conceito que nós vemos é que os filhos de Deus eles têm que se ajuntar, têm que se reunir, se apresentar diante de Deus. O diabo vai se infiltrar. Ponto 1. Ponto 2, ele vai tentar acabar com a reunião. Ele vai tentar impedir os filhos de Deus de se reunirem. Olha que coisa terrível. Mas é uma estratégia dele. É você não participar dos cultos, é você não participar de reunião de oração, é você não ir para vigília, é você não participar das atividades da tua igreja. Isso é uma estratégia do diabo, porque o foco de Deus, o modelo do céu é nós nos reunirmos e nos apresentar diante de Deus. Não é um, não é dois, é todos. Todos nós que somos filhos de Deus, nós nos reunimos. Se na sua igreja você tem lá culto 4 vezes por semana, tem reunião de oração todo dia, e você não tiver algo que te impeça, como trabalho, enfermidade, alguma coisa assim, vá, apresente-se, reúna-se junto com os filhos de Deus diante do Pai.
vai e se apresente, porque isso é um modelo do céu que tem que ser. A gente ora tanto, Senhor, vem o teu reino, faz a tua vontade na minha vida. A vontade do Pai é que nós nos reunimos e nos apresentemos a Ele. Quando nós começarmos a entender que esse é um modelo do céu que tem que ser feito na terra, nós vamos estar obedecendo a princípios. E esses princípios vão abrir portas para nós recebermos a bênção de Deus. Segundo ponto, veja que coisa interessante. Versículo 7 de 1 Jó. Vamos continuar aqui a leitura. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu, de rodear e passear pela terra. Olha só que coisa interessante. Veja, a Bíblia nos ensina que os olhos de Deus percorrem toda a terra procurando aqueles que são fiéis. Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele nos ensina lá em João 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, desde a antiguidade, os olhos de Deus vêm percorrendo a terra, procurando os adoradores, que no Antigo Testamento ele chama de fiéis. Ou seja, para você ser um adorador, você tem que ser fiel a Deus. Como que você é fiel? Você é fiel no dízimo, você é fiel nas primícias, você é fiel nas suas ofertas, você é fiel no seu momento devocional, orando, lendo a palavra, dedicando tempo, buscando a Jesus Cristo, buscando interagir com o Espírito Santo. Quando você é fiel, esse é o pré-requisito para você ser adorador. Porque quando você é fiel, você vai começar a receber orientações de Deus. E quando você obedece essas orientações, você se torna um adorador. Quando você é fiel, você vai começar a entender a palavra de Deus, os mandamentos de Deus para a sua vida. E quando você começar a obedecer, a sua fidelidade vai te transformar num verdadeiro adorador. Então, desde a antiguidade, papai ele busca. Como que ele faz isso? Os seus olhos rodeiam toda a terra. E o diabo, ele foi criado por Deus, diz a Bíblia, ele foi criado por Deus, ele é uma criatura, ele foi criado por Deus para adoração, para louvor do nome do Senhor, para guardar a glória de Deus. E ele falhou, ele não conseguiu cumprir. Aí o que ele faz agora? Deus, se os olhos de Deus rodeiam toda a terra procurando os verdadeiros adoradores, o diabo, que é um imitador, ele pega e vai agora rodear e passear pela terra. Por quê? Para procurar os verdadeiros adoradores. Como ele não conseguiu ser um verdadeiro adorador, ele falhou, e a sua falha o impediu eternamente de voltar ao lugar que Deus estabeleceu, o seu propósito. Agora ele é tomado de um grande orgulho, de uma grande inveja, e ele sai passeando e rodeando a terra, procurando os que são verdadeiros adoradores, para tentar acabar com a adoração a Deus. Porque a Bíblia fala que ele quis se assentar mais alto que Deus, ele queria receber a adoração que Deus recebia. Então ele anda pela terra, passeia, ele rodeia, assim como os olhos de Deus rodeiam. Satanás, ele rodeia a terra procurando os verdadeiros adoradores. E quando ele acha um verdadeiro adorador, ele vai tentar destruir. Ele vai tentar matar, roubar, destruir, acabar com a adoração verdadeira. Então preste atenção, se você é um verdadeiro adorador, Satanás está rodeando. Ele está em volta e ele está planejando, fazendo estratégias para tentar te derrubar, te matar, te destruir, acabar com a sua adoração a Deus. E quando nós fazemos que nem Jó, nós adoramos, independente do que aconteça na nossa vida, é como se você estivesse dando uma pisada na cabeça da serpente. Então, vamos entender esses princípios, né? Porque nós precisamos, como é o foco aqui da história, da revista, da nossa lição, nós precisamos colocar Satanás no seu lugar, entender como que ele trabalha, como que ele age, quais são as suas estratégias, para nós não cairmos nos seus laços, nas suas ciladas. Então vamos agora para o versículo 8, Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? No versículo anterior, Deus já sabia que Satanás estava passeando e rodeando a terra procurando adoradores. Jó, um adorador por excelência. Adorador por excelência. E Deus pergunta, você viu meu servo Jó, um adorador por excelência? É claro que ele viu, porque Satanás ele fica procurando
os verdadeiros adoradores. É por isso que muitas pessoas, quando começam a se envolver com louvor na casa do Senhor, quando começa a desenvolver a sua instrumentalidade, se elas não tiverem uma vida enraizada em Deus, intimidade com Deus, passar horas ministrando a Deus, você vai ver que o diabo vai bater forte nela. Nós vemos muitos ministros de louvores caindo, cantores caindo em pecado. Por quê? Porque o diabo ele está rodeando e procurando os adoradores. Para quê? Para derrubar. Então tem que se ter uma base muito forte. Antes de você vir e demonstrar a sua adoração pública, exercendo um ministério, pegando um microfone na mão, você tem que ter muitas horas, muitos dias, muito tempo trancado no quarto adorando a Deus. Porque quando você adora a Deus em oculto, lá no finalzinho da oração, lá em Mateus capítulo 6, onde tem a oração do Pai Nosso, você vai ver Jesus falando. Aqueles que entram no quarto, fecham a porta e oram em oculto, Papai do céu recompensa publicamente. Só que pessoas que já querem trabalhar publicamente, sem antes irem para o oculto, Satanás vai bater, vai derrubar, e a pessoa não vai conseguir ficar de pé. Então ele disse, né? Tu viste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra adorador semelhante a ele. Homem sincero é adorador, é reto é adorador, é temente é adorador, desvia-se do mal. E aqui nós temos um outro princípio que nós vamos desmembrar ele em 3 partes. Veja, qual é o princípio que nós temos nesse versículo 8 de 1 Jó? É a confissão. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos 3 confissões que nós podemos pegar como base, como fundamento. Primeiro é a confissão de Deus. Segundo é a confissão dos homens. E terceiro é a confissão de Satanás. Olha que coisa interessantíssima que nós temos aqui. Confissão de Deus. No livro de Jó já se abre. Deus confessando, testemunhando de Jó. Nesse versículo 8 ele fala, ó, ele é um homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, não há ninguém na terra semelhante a ele. Deus está fazendo uma confissão diante dos seus anjos, lembra? Versículo 6, os filhos de Deus, os anjos, se reuniram diante de Deus. Satanás estava ali presente, e Deus ele começa a confessar, dá testemunho de um homem. Ó, sabe que momento que isso acontece? Sabe quando que Deus vai dar testemunho e vai fazer uma confissão dos atributos positivos de um homem, de uma mulher? Jesus Cristo nos ensina. Jesus fala assim, ó, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai e de todos os anjos. Ó, olha que coisa interessante. Jó, ele tinha uma vida espiritual. Jó confessava a Deus como sendo o seu Deus, o seu Criador. Deus é o meu único Deus, é Ele que me criou, é o Ser Todo-Poderoso. Ele que me criou no ventre da minha mãe. Jó, ele confessava a Deus diante dos homens, com palavras, com testemunho. E quando Jó confessa a Deus diante dos homens, ele leva a Deus, quando os anjos estão reunidos, a confessar a Jó. É um princípio. Jesus Cristo, ele não inventa, ele não cria nada. Jesus, quando ele fala assim, ó, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de Deus. Nada mais do que o que está escrito aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8. Ou seja, quando eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor, quando eu falo para todos que eu sou de Jesus Cristo, quando eu falo do amor dele, quando eu não nego a Jesus diante dos homens, Jesus, em meia reunião dos filhos de Deus, dos anjos, principados e potestades, ele vai falar assim, ó, a minha serva Maria, a minha serva Joana, a minha serva Eliana, elas me confessam diante dos homens. Agora eu vou confessar elas diante de Deus e dos seus anjos. Vou confessar ela diante dos céus. Então é um princípio bíblico
que vem aqui, ó, nos mostrar em Jó, Jesus vem e confirma e mostra qual é o padrão que acontece no céu. Então, se você quiser alcançar um testemunho, se você quiser que Deus testemunhe de você, tem alguns que estão procurando testemunho de homens, tem alguns que estão procurando louvores de homens, tem alguns que querem que o pastor fale bem dele, né? Que os irmãos falem bem, que o chefe fale bem, está procurando a glória de homens. Mas se você quiser um testemunho de Deus em relação à sua vida, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor, não o negue, não o negue, use palavras, use atitudes para mostrar para todos que Jesus Cristo é o seu Senhor. Viva uma vida santa e consagrada para que Jesus Cristo venha e fale diante dos anjos, diante de Deus, diante de principados, potestades e hostes malignas. Que ele fale: este é meu servo, esta é minha serva. É íntegra, é justa, é reta, temente a Deus e desvia-se do mal. Olha que coisa maravilhosa. É um princípio que está aqui. Então nós temos a confissão de Deus, confessando o homem diante dos anjos, diante desta reunião. Nós temos a confissão do homem sobre Jesus Cristo, e nós temos aqui a confissão de Satanás, que nós vamos ver no versículo 9. Mas só mais um ponto aqui antes de ir para o versículo 9. A confissão é feita quando, presta atenção, a confissão de Deus para com os seus filhos, para com os anjos, é feita quando eles se reúnem. E nós temos uma oportunidade de confessar a Deus, veja, no oculto, sozinhos, demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão por Ele. Nós temos a oportunidade, isso vai, o sozinho, o oculto vai trazer a recompensa pública. Quando nós estamos diante dos homens, nós confessamos a Deus, confessamos a Jesus Cristo. Porém, quando nós estamos reunidos diante de Deus, é uma linda oportunidade para confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, nosso amor. É por isso que durante o culto nós temos um momento de louvor, de adoração, de confessar que Ele é o nosso Senhor, e você não pode ficar calado. Você não pode, porque ali você está dando um testemunho. Às vezes tem uma pessoa perto de você que está sofrendo, está passando por uma situação, não consegue abrir a boca, está triste, e você começa a falar: Jesus, eu te amo, Espírito Santo, eu sou teu, Deus, eu te amo de todo o meu coração. Você dá glória, dá louvor para Ele, e aquela pessoa vai vendo isso, e o coração dela vai ser levado a adorar, e ela vai começar a confessar a Deus. E essa confissão, parece que não, mas quando ela abre a boca e começa a confessar a Deus, as trevas estão vendo e ouvindo. O diabo não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Ele é uma criatura de Deus. Eu sou uma criatura de Deus, você é uma criatura de Deus, ele é uma criatura de Deus. Um cachorro, um cão é uma criatura de Deus. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele passeia e rodeia a terra. Então, quando a pessoa está falando, quando ela está confessando a Deus, mesmo que seja no momento do culto, com várias pessoas reunidas, 2 ou 3 já é o suficiente, as trevas estão ouvindo. E quando ela começa a confessar Jesus Cristo, lá no céu, Deus vai começar a confessar, vai falar, dar testemunho dela. E as trevas vão queimar de inveja. É um mistério, é por isso que você não pode ficar calado nos cultos, é por isso que você tem que falar. Então vamos agora ver, nós falamos da confissão de Deus, da confissão dos homens e da confissão agora de Satanás no versículo 9. Vamos ver o que está escrito? Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, veja, olha a confissão dele aqui, ó. Porventura teme Jó a Deus debalde? Ué, teme Jó a Deus debalde? Meu Deus, o que é isso? Essa palavra debalde, você pode também dar um outro significado a ela, que é por interesse. Então, né, trocando a palavra, o significado é assim: porventura, Jó teme a Deus, não é por interesse? Não é só por interesse que Jó teme a Deus, porque Deus deu bens, Deus filhos, Deus prosperidade, Deus deu tudo para ele. Será que ele não serve a Deus só por causa disso? Será que não é por interesse?
Porque as pessoas ricas, o próprio Senhor Jesus falou, é muito difícil uma pessoa rica entrar no reino de Deus, porque o coração dela está preso nas riquezas e não em Deus. Então ele veio, o Satanás, falar a mesma coisa. Será que Jó não teme a Deus só por causa das riquezas, dos bens? Não é por interesse? Tá, mas que confissão é essa? Eu falei que existe a confissão quando Deus dá testemunho, confessa aos homens ali diante dos anjos. Quando os homens confessam Jesus diante dos homens, Jesus, Deus o confessa diante dos anjos, né? Um princípio bíblico. E agora Satanás está fazendo uma confissão. Mas qual é a confissão? Ele está se autoacusando. Ele está demonstrando, se você ver as aulas anteriores, a primeira e a segunda, eu falo que o livro de Jó é o julgamento de Satanás. E aqui, Satanás ele começa, através desses questionamentos, dessas indagações, a confessar o que ele fez. Confessar os seus erros, de uma forma indireta. É por isso que quando você está lá diante do juiz, tem o advogado de acusação, advogado de defesa, você tem a banca, tem os júris, eles estão ali prestando atenção. Muitas vezes você tem pessoas que são peritas em analisar as emoções, analisar a escrita, a fala. E ali, através dessas indagações que ele faz, ele está demonstrando qual foi o seu erro. O que o levou a cair, a pecar. Então ele fala, será que ele servia por interesse? É porque o próprio Satanás serviu a Deus por interesse. Nós vemos em textos de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, que ele fazia comércio com a glória de Deus, com as chamadas pedras afogueadas. Ele tinha interesse, ele não estava servindo a Deus por ser um verdadeiro adorador, não, ele tinha interesse, ele queria a glória. Ele estava ali usurpando daquilo que era de Deus. Então ele servia a Deus por interesse. Então ele está confessando aqui. Quando ele acusa Jó, faz essa indagação, ele está confessando o que ele fez. Olha que coisa interessante. E isso vai nos expondo toda uma realidade que muitas vezes nós não conseguimos pegar. Ok? Então você já entendeu aí a parte das confissões que vem até o versículo 9. Vamos para o 10 agora. Versículo 10 ele fala assim: porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Vamos extrair mais princípios bíblicos aqui. Primeiro, quando Deus cerca, o diabo não te toca. O apóstolo João fala, né? Nós somos de Deus, e o maligno não nos toca, o diabo não nos toca. Só que tem pessoas que ele toca. Ele tocou em Jó. Mas preste atenção numa coisa. Tem duas formas do diabo tocar em nós. Princípios teológicos, né? Quando nós damos autoridade para ele, ou quando é através da vontade permissiva de Deus. Mas vamos tirar esse nome bonito, vamos tentar explicar de outra forma. Quando Deus nos cerca, o diabo não nos toca. Quando o Senhor Deus é o escudo ao nosso redor, Salmo de número 3. Quando o Senhor Deus é uma muralha de fogo ao nosso redor, o diabo não nos toca. Não nos toca. Tanto que você vai ver no livro de Jó, que o diabo não toca primeiramente em Jó. O diabo vai tocar nos seus bens, o diabo vai tocar nos seus filhos. E a palavra de Deus diz que os seus filhos se reuniam, faziam festas, e depois Jó ia oferecer sacrifícios para santificar os filhos por causa de seus pecados durante esse momento de festa, de farra. Nós vemos que os filhos se reuniram para a festa. Jó só fazia a oferta de santificação pelos filhos quando acabava as festas. Não, eles estavam ainda em festa, vamos falar assim, dando legalidade para o diabo, os filhos, e não Jó, tá? O diabo veio e mata os filhos. Ele não tocou em Jó. Jó estava cercado. Mas quando os filhos ali pecam, se reúnem para fazer as festas, o diabo consegue tocar. Mas antigamente os filhos faziam. Logo em seguida Jó vinha e santificava eles através de oferta, de oração, de jejum, de propósito. Só que não deu tempo dessa vez de Jó santificar os seus filhos, porque enquanto eles estavam na festa, o diabo foi lá e pegou eles. Mas ainda assim o diabo não tocou em Jó. Ele tocou nos filhos que deram legalidade. Que coisa interessante. Então, eu entendo que quando Deus nos cerca, o diabo não nos toca.
E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que essa cerca continue em pé? Eu preciso estar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que eu me santifico? Com uma vida devocional, sendo fiel todos os dias na minha oração, no meu período de oração, na leitura da Bíblia, na meditação da palavra, tendo a minha intimidade com Deus, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. É assim que eu me santifico. Quando eu me santifico, a cerca está sobre mim, o diabo não toca. Só que olha que coisa interessante. Começaram a vir muitas notícias ruins para Jó. Muitas. Jó não blasfemou, Jó louvou, adorou a Deus. Mas nós não vemos mais, preste atenção, nós não vemos mais relato na Bíblia de Jó oferecendo sacrifícios a Deus, ofertas, até chegar no capítulo 42. Veio um monte de notícia trágica sobre ele. Como que ele santificava os filhos? Com ofertas, com holocausto. Presta atenção nisso. Está escrito lá. Ele se reunia para as festas, Jó ia lá oferecia sacrifícios em holocausto para a santificação dos filhos. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para nos santificar. Mas a oferta, ela tem cunho profético. Assim como o mal, eles fazem ofertas lá nas trevas para nos atingir, nós fazemos ofertas como arma de guerra espiritual para desfazer as obras do diabo. A maior oferta de todas para desfazer a obra do diabo foi um sacrifício, o de Jesus Cristo. Nós somos imitadores, nós fazemos assim. Então, quando nós estamos nos santificando, ofertando, buscando, nos consagrando, a cerca fica de pé. E chega num momento que Deus permite que nós venhamos a passar pela prova. E isso tem um objetivo. E nós já vamos chegar lá. Então vamos continuar aqui, né? Ó, no versículo 11, ele fala assim, ó: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema na tua face. Eu não vou falar da blasfêmia ainda, vou deixar para o final. Mas entenda, Satanás está ali pedindo para Deus, né? Ó Deus, deixa eu tocar nas coisas dele. Você vai ver que ele vai te negar, ele vai te blasfemar. Aí Deus fala assim, ó: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás, no versículo anterior, estava indagando, falando: Deus, toca em Jó. Deus faz o mal contra Jó, mas Deus não pode fazer isso. Olha que coisa interessante, a gente lê e passa reto. O diabo está falando: Deus faz o mal. Está querendo tentar Deus, mas Deus não pode ser tentado. Aí Deus responde: não, vai lá você e toca nele. Toca nas coisas dele, vai lá você. Olha que detalhe técnico. Então Satanás, ele saiu da presença do Senhor e foi lá fazer o mal. Olha, outra coisa interessante, hein? O mal só acontece nas nossas vidas quando nós saímos da presença do Senhor. Quando nós não estamos debaixo da sua glória, da sua presença, ouvindo ele falar conosco. Olha que coisa interessante. Satanás só pôde fazer o mal quando ele saiu da presença do Senhor. Ele só tocou nas coisas de Jó quando ele saiu. E aqui nós temos um outro princípio. Deus permite que os justos sejam provados, porque a prova nos leva a um nível mais elevado. Só que Deus, ele põe limite às provações. Ó, você pode tocar nas riquezas, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. Deus impõe limites. Depois ele vem e fala assim, ó: deixa eu tocar na pele dele, deixa eu pôr uma enfermidade que você vai ver que ele blasfêmia. Deus, você pode tocar, mas não toca na vida dele. Deus põe limites. Então todas as provas que nós passamos, essa luta que você está passando, Deus colocou um limite. E esse limite é até onde você consegue suportar, não vai ser mais do que você pode suportar. Deus conhece qual é a sua força. Deus, ele coloca limites, então confie em Deus que essa prova ela vai acabar, tem um limite. Assim como Deus coloca limite para as ondas do mar, o mar não avança, não entra na cidade, porque Deus pôs limites. Deus pôs limites no horizonte, para o sol, para a nuvem, para as estrelas, para a lua. Deus colocou limite de idade para os homens. Deus é um Deus de limites, ele trabalha com limites. E até mesmo para as provas, lutas que vêm sobre as nossas vidas, existem limites.
Ok, vamos para o próximo passo. Preste atenção agora. Agora eu vou entrar na questão da blasfêmia. Aqui está o segredo da vitória de Jó. Presta muita atenção nisso. Muitas pessoas não ensinam, não falam, mas preste atenção porque Deus é um Deus de princípios. Nós vemos aqui por duas vezes, no versículo 11 e do capítulo 1 e no capítulo 2, no versículo 5, nós vemos ele falando: estende a tua mão, toca-lhe nele, que ele vai blasfemar diante da tua face. Quando nós vamos lá para aquilo que nós chamamos de decálogo, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e o Senhor Jesus, ele resume, toda a lei, que são os 10 mandamentos, juntando tudo, 613 preceitos, em 2, e o primeiro dele é amará o Senhor teu Deus de todo o coração e tal. Veja, presta atenção numa coisa, aqui o diabo, quando ele quer que nós nos levar a cair, a pecar, ele vai nos levar a infringir um dos mandamentos, preceitos de Deus, ok? É assim que ele nos leva a pecar. Foi assim que ele foi tentando Jesus Cristo a quebrar mandamentos, princípios de Deus, que ele quebrou a cara. E ele vem tentando nos influenciar, por isso que fala tentação, a quebrar princípios, a pecar, quebrar mandamentos de Deus. Como que ele atuou com Jó aqui? Ele não foi no amará o Senhor teu Deus, ele não foi no adultério, no roubar, ele não foi na cobiça, ele não foi aqui em amaldiçoar os pais, o pai e a mãe. Não, ele foi no segundo mandamento, de não falar o nome do Senhor em vão. Porque o que está englobado nesse usar o nome do Senhor em vão? Está a blasfêmia. Muitas vezes eu começo a falar do nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo em brincadeiras, em piadas. Eu começo a usar o nome de Deus em vão. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou blasfemando. E às vezes eu posso blasfemar contra o Pai, eu posso blasfemar contra o Filho, e posso blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Pai e contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não. Então, Satanás estava tentando, o intuito dele com Jó era que ele blasfemasse contra Deus. Que ele blasfemasse contra Deus. Que é o segundo mandamento. Iria usar o nome de Deus em vão, ia blasfemar contra Deus. Só que aqui existe um segredo. Você não vai cair no segundo mandamento quando o primeiro mandamento for a base e o fundamento da sua vida. Qual é o primeiro mandamento? Vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20. Qual é o primeiro mandamento? Que Jesus resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. Eu vou ler ele na íntegra, do jeito que foi registrado aqui em Êxodo 20. Qual é o primeiro mandamento? Então Deus falou todas estas palavras dizendo, preste atenção, para que o primeiro mandamento passe a valer na sua vida, você tem que dar ouvidos, você tem que ouvir o que Deus fala. Muitas pessoas conhecem versículos, falam decoro, mas não ouvem Deus falar. Aí a letra, ela mata, ela não vivifica. Então a primeira coisa que tem que se ter é ouvir a Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Se você não ouvir Deus falar, ele não vai ser seu único Deus. Você não vai amar ele de todo o seu coração. Por isso que você precisa de intimidade com ele. E fala assim, eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, que te resgatei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, ele é meio grande. Não farás para ti imagem talhada, nem figura alguma que se assemelhe ao que está no alto dos céus, e nem ao que há embaixo na terra, nem ao que há nas águas abaixo da terra. Não te prostrará diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor Jeová teu Deus, um Deus zeloso, que inspeciona, visita os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que amam e cumprem os meus mandamentos. Opa, esse é o primeiro mandamento, que Jesus interpreta, resume, nos deixa de uma forma mais fácil assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a sua mente. Você vai amar a Deus. Você não vai dividir Deus com outras coisas.
Você não vai dividir o seu tempo com Deus, com outras coisas. Você não vai trocar Deus por pecado. Você não vai trocar Deus por futebol. Você não vai trocar Deus por nada que venha roubar o seu tempo com Ele. Senão você vai estar entrando na idolatria e vai estar quebrando o primeiro mandamento. Jó, ele tinha o primeiro mandamento fervendo no seu coração. Ele amava a Deus de todo o seu coração. Aí o diabo vem e faz um escarcéu na vida dele para ele quebrar o segundo. Porque o diabo sabia que o primeiro mandamento estava enraizado. Jó não ia se prostrar diante de imagens. Jó não ia trocar a sua vida devocional por nada nessa vida. Jó não estava se corrompendo por causa de riquezas, por causa de cobiça. Jó, ele fez um trato com seus olhos para ele não cair no mandamento do adultério, de cobiçar a mulher do outro. Não! Jó, ele estava enraizado. Então o que ele falou? Vou trazer uma desgraça, vou dar um chacoalhão na vida dele para ele quebrar o segundo mandamento. E olha que nessa época não tinha os mandamentos regulamentados. Mas Deus, ele não muda. A palavra dele é de geração em geração. Ela vai durar eternamente. Os princípios são os mesmos. Então vamos fazer ele blasfemar contra Deus. E Jó não blasfemou. Por que ele não blasfemou? Porque ele amava a Deus de todo o coração. E ele alimentava esse amor meditando dia e noite na palavra do Senhor. Ele alimentava esse amor oferecendo culto a Deus. Sacrifícios, ofertas alçadas. Ofertas de sacrifício. Não é as 2 moedinhas, a nota de R$2 que você põe lá. Não. É algo que te custe alguma coisa, como disse Davi. Ofertas. Ele se santificava, ele e a sua família, é o que o apóstolo Paulo fala. Se a esposa é crente, o marido não é, que ela use de sabedoria, ore e jejue por ele, para que os seus filhos sejam santificados. Isso ainda vale, estava lá no livro de Jó, e continua valendo para as nossas vidas. A nossa oração, a nossa consagração, o nosso devocional, as nossas ofertas, elas santificam. Elas têm poder para isso. E a vitória de Jó veio porque ele tinha o primeiro mandamento enraizado. E se você tiver o primeiro mandamento enraizado no seu coração, uma intimidade com Deus, ouvir Deus falar, ele vai ser o Deus da provisão, ele vai ser o Deus na sua vida. E quando vierem as lutas, provas, dificuldades, você não vai blasfemar contra Deus. Você vai dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito, louvado, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Outra coisa, o sofrimento da humanidade. Ele é motivado por ação maligna. E nós vemos alguns textos, por exemplo, Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12, que diz assim, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, qual foi a consequência? Ele vai falar aqui, ó. E pelo pecado a morte. O pecado abriu a porta para que o diabo viesse trazer sofrimento, trazer dores, tristeza, trazer morte sobre a vida do homem. Tá aqui, ó. Veio sobre toda a humanidade. Nós temos aqui também, deixa eu vir aqui, voltar umas páginas. Êxodo, capítulo 15. Vamos lá, vai lá comigo. Êxodo 15, 26, ó. Olha que coisa linda. Êxodo 15, 26. Então disse... Se escutares atentamente a voz do Senhor Jeová, lembra que eu falei, o importante é você ouvir a voz de Deus, senão a letra mata. Você tem que ouvir, você tem que ter intimidade, você ora, você fala e Deus responde, você tem que ouvir. Se atentares à voz do Senhor, se escutares atentamente a voz do Senhor Jeová, teu Deus, então primeiro você tem que ouvir a Deus, tem que ter intimidade. E fizeres o que é reto aos seus olhos, ou seja, se a gente tiver uma vida santa, se nós nos santificarmos, consagrarmos na presença do Senhor, e deres ouvidos, ou seja, você ouviu e agora você vai botar em prática, deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, princípios, então não enviarei sobre ti nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor Jeová que te sara. O que Deus está falando? Que se você ouvir e obedecer a Ele, você não fica enfermo. A não ser que seja por um propósito maior, e nós vamos ver isso. Então, analisando de uma outra forma, ou seja, se eu for obediente e der ouvidos a Deus, não vem enfermidade. Agora, se eu desobedecer e não der ouvidos a Deus, vem enfermidade. É isso que eu queria deixar claro. Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68, eu não vou ler inteiro. Ali fala das maldições que vão vir sobre as nossas vidas por causa dos pecados que nós cometemos.
Depois você leia Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68. A galera gosta de ler do 1 ao 14. Bota em quadro dentro da casa, é bonito, porque elas são as bênçãos. Mas a maldição acompanha junto. Por isso que ele fala, cantarei as misericórdias e o juízo. A misericórdia de 1 ao 14 e do 15 ao 68, o juízo de Deus. E você precisa conhecer o juízo quando você peca. Quando tem maldição sobre a sua vida. É muito importante. E aqui nós vamos resumir. Por que então que a humanidade sofre? São duas perguntas. É por que a humanidade sofre e por que os justos sofrem? Por que a humanidade sofre? Por causa dos pecados. Começou lá em Adão, a morte passou a reinar, e depois os nossos próprios pecados, as nossas próprias escolhas trazem consequências terríveis. Mas por que o justo sofre? É para aperfeiçoamento. Ó, vamos voltar lá em Romanos? Vamos lá, de novo. Romanos 5, vamos ler aqui o versículo 3. Olha que coisa linda. Por que o justo sofre? Por que Deus permitiu que Jó sofresse? Presta atenção. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações ou sofrimentos, né? Sabendo que a tribulação ou sofrimento produz paciência. Você viu que lá Tiago fala da paciência de Jó? A tribulação produz paciência. A paciência leva à experiência, ou seja, depois de ele sofrer ali do capítulo 2 até o 41, Jó teve uma experiência, ou seja, a tribulação, a prova, o sofrimento produziu paciência, para no capítulo ali 41, ele falar, ó, eu conheci a Deus e ouvi falar, agora os meus olhos viram a Deus. Ou seja, ele teve uma experiência. A tribulação de Jó produziu paciência, e a paciência produziu a experiência. E a experiência produziu a esperança. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tem um propósito. Por que a humanidade sofre? Por causa dos pecados. Por que Deus permite que o justo sofra? Para ele ser aperfeiçoado e crescer na paciência, na experiência, nos frutos do Espírito Santo de Deus. Tem um motivo. E é para a honra e glória do nome do Senhor. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, quero que você entenda uma coisa. Essa lição, o objetivo dela é trazer para nós a arte da guerra. Qual é o segredo da arte da guerra? É você conhecer o seu inimigo. Olha que interessante, ó. Deus é espírito. Presta atenção nisso. Deus é espírito que tem alma. Ele tem personalidade. Na verdade, ele tem três. É um espírito que tem três personalidades. A personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um pouco confuso a mente humana entender isso. Mas Deus, ele é espírito. Presta atenção. Deus é espírito que tem alma e agora tem corpo, pois ele escolheu fazer habitar toda a plenitude da divindade no corpo do Filho. O que é divindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe trindade. Trindade, o significado da palavra são três deuses. Não, ele é um Deus. É aquilo que se chama de Deus triuno. Ele é como se fosse três almas em um espírito. E Paulo, para não fazer essa confusão teológica de trindade, triuno e tal, ele chama de divindade, e o que vale é o que está na Bíblia. Então a divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele é espírito, porque a Bíblia fala Deus é espírito, que tem três almas, três personalidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem um corpo onde vai se habitar toda a plenitude da divindade, ok? Os anjos, incluindo Satanás e seus demônios, eles são espíritos ministradores. Então ele é espírito que tem alma, que tem personalidade. Eles escolheram o pecado, a vida eterna sem Deus, o diabo e seus seguidores. Os anjos que se mantiveram fiel foram feitos eternamente santos. Então, os anjos, o diabo, os demônios, eles são espírito que tem alma, eles não têm corpo. Preste atenção nisso. Os homens têm alma, espírito e corpo. Opa! Alma, espírito e corpo. Aqui tem um mistério. Porque a Bíblia fala que o nosso espírito vai voltar para Deus. E a nossa alma e o nosso corpo, eles vão ter um destino diferente do espírito. Olha que coisa interessante. Nosso espírito volta para Deus independente do que aconteça. Agora, a nossa alma e o nosso corpo, eles podem viver eternamente com Deus ou eles podem ser lançados no lago de fogo e enxofre.
O espírito nosso não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, mas a alma e o corpo vai, se você não estiver obediente, crendo, seguindo, tendo intimidade com Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele. Então, são aspectos. Mas então Deus, ele é espírito que tem alma e agora tem corpo. Os anjos e demônios são espíritos que têm alma, não têm corpo. E nós somos alma que tem espírito e que tem corpo. Tá vendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos alma, espírito e corpo. Os anjos não. Os anjos só têm espírito e alma. Então entenda isso. Vamos conhecer um pouquinho mais nosso inimigo. Satanás é uma criatura limitada. Ele não tem corpo. Ele está aqui rodeando essa terra, passeando nessa terra. Por que ele passeia na terra? Porque aqui não é morada dele. Então aqui ele é um turista. É por isso que quando ele entra no corpo de uma pessoa, pela autoridade do nome de Jesus, você pode mandar ele embora, porque ele não tem autorização para ficar aqui na terra. A autorização para estar na terra chama-se corpo, você tem que ter um corpo. É por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele tem poderes sobrenaturais. Nós não podemos subestimar esses poderes, nem podemos dar brecha para eles. Ele conhece as escrituras, ele tentou Jesus com as escrituras lá. Só que tem um detalhe, ele tem sabedoria humana, igual nenhum outro homem tem, mas ele não tem sabedoria divina. E nós, quando somos tementes a Deus, nós estamos iniciando a nossa caminhada na sabedoria divina, e quanto mais nós mergulhamos, nós vamos ter na sabedoria do eterno, que é muito maior que a de Satanás e não nos deixa levar o engano. Salomão recebeu sabedoria humana, foi o homem mais sábio, mas não a divina. Sabe por quê? Porque ele caiu no pecado da idolatria. Ele recebeu uma sabedoria sobrenatural humana para as coisas desta vida. E nós não estamos buscando sabedoria humana para as coisas dessa vida, nós estamos buscando a sabedoria divina, para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade de Deus. Esse nosso inimigo, Satanás, ele atua com dor e sofrimento. A dor e o sofrimento, elas estão atuando no nosso corpo, na nossa alma. Ele atua também cirandando. Lembra que Jesus falou, Pedrão, Satanás pediu você para poder cirandar. O que seria o cirandar? É o que ele fez com Jó. Ele foi lá, trouxe dor, trouxe sofrimento e acrescentou ainda acusações contra Jó, levando ele a uma tentação na área do intelecto, para blasfemar contra Deus. Então, o diabo ele vem para provocar dor, provocar sofrimento, isso na esfera do nosso corpo, da nossa alma. Ele vem nos acusar, vem trazer tentação em relação à nossa mente e os nossos desejos. Porque a Bíblia fala que nós somos tentados de acordo com os nossos desejos. Presta atenção. Se você tem um desejo muito grande por sexo, Deus vai te tentar. Deus não, desculpa. Satanás vai te tentar na área sexual. Se você tem um desejo muito grande por riquezas, Satanás vai te tentar na área de riquezas. Ele vai usar esse desejo seu, o desejo do seu coração, para tentar te pegar e te amarrar. Então veja, ele atua no corpo e ele atua na mente, ele atua na nossa alma. É a forma que ele vem. E isso, ele vem desde lá do Éden. Desde o Éden, ele vem fazer isso, ele usa essa estratégia. E o que nos mantém de pé? É o temor ao Senhor. Se o temor ao Senhor na nossa vida acabar, ele nos acerta, ele nos derruba. Ele chegou para Eva. Eva, pode comer que você vai ser igual a Deus, seus olhos vão se abrir. Ela não temeu a Deus, não temeu a palavra. Caiu. A mesma coisa que ele quer fazer com Jó. Ele está querendo destruir o temor que ele tem a Deus com acusações, jogando um monte de coisa na cabeça. Ele jogou uma palavra e atingiu a mente de Eva. Ela perdeu o temor e caiu, pecou. Adão perdeu o temor, caiu, pecou. E ele vem aqui durante vários capítulos do livro de Jó, julgando acusações na mente para destruir o temor que Jó tinha a Deus. Mas Jó não aconteceu. Aí essa estratégia de Satanás começou lá no Jardim do Éden, vem até hoje. Ele quer destruir o seu temor. Ele não quer que você tenha temor a Deus. Porque se você não tiver temor a Deus, você peca.
você vai cair terrivelmente. E é o que ele quer que aconteça, que é uma forma dele destruir a cerca que está ao teu redor. Quando você peca, a cerca cai e ele toca violentamente em você, sem precisar da vontade permissiva de Deus. Então, são princípios que nós temos aqui. São princípios e eu quero que você entenda. O papel de Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para trazer dor, sofrimento, acusação. Ele quer te acusar, ele é o acusador, é o diabo. E ele vem para te tentar. Ele age dessas formas. Ele é o espírito de engano, é o espírito de mentira, que atua assim desde a criação do mundo. Então nós estamos estudando essa lição, né? Jó e a realidade de Satanás, para nós aplicarmos na nossa vida, ficarmos atentos e não cairmos nos laços do diabo. Nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo, nós nos reunimos como filhos de Deus para desfazer as obras do diabo contra a nossa vida. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.